Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o Boletim Focus, que piorou geral, como diz aqui o pessoal do Metrópolis, né? Selic, inflação, dólar, PIB, confiança do investidor, confiança do brasileiro, tudo piorou nos últimos dias. E por que será que isso aconteceu? Pois bem, aconteceu o Lula, né? O governo Lula está chegando no lugar que todo mundo sabia que chegaria, na desgraça completa, na quebra completa da economia do Brasil, né? Parabéns aos envolvidos. Vamos entender o quão pior está a situação e o que isso quer dizer daqui para frente. Essa notícia foi sugerida por José Souza, Dona Florinda Ancap e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Boletim Focus, para quem não sabe, é uma entrevista que é feita pelo Banco Central. Então, o Banco Central brasileiro, ele, entre os vários indicadores que ele usa para definir, por exemplo, a taxa Selic, né, se baixa os juros, se sobe os juros e coisa e tal, ele usa a informação do Boletim Focus. O que é esse Boletim Focus? É uma pesquisa feita pelo próprio Banco Central com as principais lideranças de investimento do Brasil, o pessoal do mercado financeiro, bancos e coisa e tal. O pessoal faz uma pesquisa entre eles. O que você está achando do Brasil? O que você acha que vai ser aí a taxa Selic, a inflação, o dólar e o PIB, né? E a situação piorou muito da última vez para cá, tá? Ou seja, a gente já vinha vendo a situação degradando, teve uma degradação mais rápida ainda quando teve aquela mudança da meta fiscal para 2025 e 2026. Vocês lembram, né? O Haddad fez o arcabouço fiscal, aprovou ano passado, no meio do ano passado, antes de fechar um ano do arcabouço fiscal, ele já saiu mudando as regras todas, porque não vai conseguir ter superávit ano que vem, coisa e tal. Ele continua prometendo déficit zero esse ano, mas já ninguém acredita nesse déficit zero esse ano. O fato é que ano que vem, e depois o fato de ter mudado a previsão para o ano que vem para depois, mostrou que o governo não tem controle nenhum, né? Porque no final das contas, um ano, menos de um ano, você já está mudando as regras, é porque não tem controle de nada realmente. O arcabouço fiscal foi para o saco. Isso levou a um efeito cascata, né? Isso é muito comum em crises de depressão, né? Depressão econômica. Os economistas, vários economistas se posicionaram contrários ao governo Lula, admitiram que erraram. Eu achei que o Lula ia ser um democrata, que ia cuidar da economia e coisa e tal. Cambada de otários, deviam pagar cadeia por conta desse crime de irresponsabilidade eleitoral, né? Mas enfim, deixa quieto isso daí. O pessoal começou a falar que não, que realmente o Lula não vai ser gastador, que não vai... Todo mundo sabia que o Lula ia ser gastador, caramba. O Lula não tem alternativa. Sempre ele foi gastador pra caramba. Lá no primeiro mandato dele, ele deu sorte que o Brasil pegou o boom das commodities e coisa, então a coisa não apareceu muito. Mas no Lula 2, ele já começou a cavar o buraco que acabou sendo destruindo a economia brasileira no governo Lula, no Dilma 1, né? E depois no Dilma 2 também. Então, no final das contas, o Lula sempre foi gastador, nunca se importou, sempre achou que esse negócio de economia é besteira. O que ele quer é comunismo, o que ele quer é poder centralizado, quer mandar em todo mundo, essa é a visão dele. E aí parece que agora o pessoal da economia começou a se dar conta disso. Mas não é só isso não. Também entrou nisso daqui, piorou ainda mais essa visão do grupo Focus, porque com a correção da crise no Rio Grande do Sul. De novo, não é que não se tenha que mandar dinheiro para o Rio Grande do Sul. Sim, é preciso mandar dinheiro para o Rio Grande do Sul. O problema e o correto é você tirar de outros lugares. Você tem que tirar de outros lugares para mandar para o Sul. O Lula não quer isso. O Lula quer inventar dinheiro do zero, quer imprimir dinheiro do zero para tentar ajudar o Sul. E nisso vai causar inflação que vai prejudicar não só o Brasil como um todo, como o Sul. O pessoal está percebendo que vai ser impossível arrancar responsabilidade fiscal desse governo, né? Fica cada vez mais claro. E detalhe, eu imagino que esse pessoal esteja dando conta, né? De um fator que eu já falei para vocês, a eleição esse ano. Tem eleição esse ano. O Lula está preocupadíssimo com a eleição esse ano. Por quê? Porque se essa eleição de 2024 decretar mesmo a morte do PT e um crescimento do bolsonarismo, cara, acabou a carreira política do Lula. Ele sabe que não pode perder essa eleição. E qual que vai ser a maneira que o Lula vai ter para ganhar a eleição de 2024, agora que ele já não tem tanto apoio quanto tinha, que era para tirar o Bolsonaro lá em 2022, né?
vai ser dar dinheiro para prefeito, vai ser dar dinheiro para o pessoal para tentar comprar as eleições o máximo que ele puder. E isso vai implicar, mais uma vez, em gastos absurdos, gastos sem nenhum sentido. Então, no final das contas, o pessoal começou a perceber todos esses fatores se alinhando e a coisa começa a indicar uma piora, né? A primeira coisa, a disparada na Selic, né? A Selic, a projeção da Selic, a taxa hoje está em 10,5, a projeção para a Selic no final do ano está em 10, ou seja, havia previsão que o Banco Central ainda faria várias quedas, chegando talvez a 9, alguma coisa, talvez menos do que isso, talvez 8, alguma coisa, a taxa Selic no final do ano. Agora já está definido que vai ficar, segundo o boletim Focus, 10% a Selic no final do ano. Ou seja, o pessoal ainda está acreditando que ainda vai ter mais uma queda de 50 pontos percentuais, ou seja, 2 quedas de 25 é o mais provável nesse caso, né? A última, o Banco Central vinha caindo 0,5, 0,5, 0,5, na última reunião caiu só 0,25, pode ser que na próxima reunião não caia nada, ou caia só 0,25, mas no final do ano deve estar em torno de 10 a taxa básica de juros. E pior, né? Segundo o JP Morgan, há indicações de que o ciclo de queda da Selic acabou. Ou seja, mais do que isso, ele está dizendo, o JP Morgan elevou de 10 para 10,50 a expectativa para os juros no Brasil. Ou seja, ele acha que não vai ter mais nenhuma queda de juros no Brasil até o final do ano, em 2024. E eu acho que sim. Por quê? Porque não é só a situação que está ruim agora, é o fato de que a situação não tende a melhorar, ela tende a piorar no final das contas. Com a eleição chegando aí, com o suposto ajuda do Lula para o Rio Grande do Sul, a tendência é piorar, né? Também a previsão para 2027 também subiu a taxa Selic mais lá na frente, ou seja, a gente vai continuar com uma taxa Selic alta por muito tempo, pelo visto, devido justamente à lambança que o Lula está fazendo na economia, né? Também a inflação aumentou, embora em tese uma Selic alta acabe com a inflação, mas o fato é que a gente não sabe se vai conseguir controlar totalmente, né? Então ela ainda está dando dentro da meta, porém está subindo, né? O dólar também retomou alta, então está em 5,04. A previsão para o dólar no final do ano era 5 dólares, era 5 reais, desculpa. Então é mais ou menos o que está hoje, né? E agora subiria para 5,04 isso daí. E o PIB também teve tendência de queda, né? A previsão do PIB era 2,09, caiu para 2,05 e, na verdade, continua caindo, né? Então a situação está piorando, está degringolando e a coisa vai degringolar ainda mais com as eleições de 2024. E a preocupação fica ainda maior com 2025, porque lembra, vai chegar o Galípolo, né? Tudo indica que sim, né? Bom, o Galípolo, ele deu uma entrevista falando que não, que a meta é restritiva, que a função do Banco Central realmente é restringir, a política monetária tem que ser restritiva pelo tempo necessário para a inflação convergir à meta e coisa e tal. Então ele está dizendo que, no final das contas, ele concorda com a decisão do Banco Central. E, é lógico, isso não é algo que o pessoal do PT goste, né? O pessoal espera que o Galípolo entre lá e libere a taxa de juros, caia a taxa de juros na marra. Poder para fazer isso ele tem, né? E é o que eu falo para vocês, o Galípolo é igual ao Haddad, ele tem uma tarefa impossível. A tarefa de agradar o Lula e manter a política monetária do Brasil saudável ao mesmo tempo. É impossível isso, não tem como. Era a mesma coisa que eu falei com o arcabouço do Haddad. Ele tem duas metas impossíveis. Permitir que o Lula torre dinheiro à vontade e colocar a responsabilidade fiscal no governo. Não tem como, né? Uma coisa exclui a outra por definição, né? A mesma coisa com o Galípolo aqui. Aí o que acontece? O Galípolo tem que mentir para alguém para poder continuar no jogo, né? Porque se ele fala se essa daqui fosse realmente a intenção dele, né, manter uma política econômica restritiva, e ele fala isso pro Lula, o Lula tira ele, não vai botar ele, vai botar outro cara, né? Tem gente brincando aí que vai ser a Nath Finanças, né? Não vai ser a Nath Finanças, né? É besteira isso. Mas assim, a verdade é, se o Galípolo falar pro Lula, olha, eu vou manter a taxa de juros alta, o que vai acontecer é que o Lula vai trocar ele, vai botar outra pessoa que consiga baixar a taxa de juros. O fato do Galípolo estar falando agora que vai manter a taxa de juros alta significa
que ele está mentindo para a gente, não para o Lula, né? Ele deveria, se ele estivesse mentindo para o Lula, eu ficaria mais confortável, né? Se ele estivesse falando, não, vou baixar a taxa de juros mesmo para depois tomar posse e aí depois manter a política responsável, seria menos pior. Do jeito que ele está fazendo aqui, ele está mentindo para o mercado, evidentemente, para o mercado não se sentir muito ludibriado com essa história. Não, ele vai sim, vai ser responsável sim, só para ele tomar posse, aí depois que ele tomar posse, ele vai fazer o que o Lula quer, que é torrar o dinheiro completamente, baixar a taxa de juros absurdamente e quebrar a economia brasileira imediatamente. Os sinais estão todos aí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.